Tenho servido a Jesus durante 86 anos e Ele nunca me fez mal. Como que eu negaria o meu Senhor? Uma frase famosíssima do discípulo direto do apóstolo João, chamado Policarpo de Esmirna. Homem de Deus, homem que contribuiu para o cristianismo de uma maneira poderosa. Um homem que combateu diretamente o gnosticismo, um homem que realmente deu sua vida pela causa do Evangelho, pela causa do Senhor Jesus. E é sobre isso que eu quero falar nesses próximos minutos com você. Policarpo, de 69 a 150 depois de Cristo, ele que foi discipulado pelo apóstolo João e que viu de perto como que se vive o cristianismo. E Policarpo deixou muitas obras e muito exemplo de vida para que pudéssemos seguir. Escreveu carta para os cristãos da época e talvez a maior contribuição para o cristianismo foi realmente se deixar ser mártir pela causa do Evangelho. Na época, o imperador romano exigiu que Policarpo se curvasse diante de César, acendesse incensos para César, a fim de que ele fosse livre, porque ele estava debaixo de uma ameaça de morte, para que negasse o nome de Jesus. E ele disse: estou servindo ao meu Senhor há 86 anos. Ele nunca me fez mal. Eu não faria tanto mal ao Senhor, negando o seu nome. Diz a história que o imperador ficou tão absurdamente irado que não permitiu que os leões comessem Policarpo, mas decidiu e destinou a fogueira. E então acenderam a fogueira, e a fogueira se levantou, e diz a história que Policarpo cantava um hino lindo, maravilhoso. E o fogo fez um arco enquanto ele cantava. O fogo não o tocava. E um soldado muito irado, então, atravessou com uma espada, e o sangue que desceu de Policarpo apagou o fogo. Como a gente conhece a frase famosa de um ministro antigo do Evangelho que dizia que o sangue dos mártires são sementes, onde passam, produz muitos frutos. E nós tivemos esse homem de Deus, esse homem que não negou a fé, esse homem que de fato e de verdade vestiu a camisa do Evangelho e deu a sua própria vida por amor do Senhor Jesus e por amor das almas. Muitas vidas se converteram, muitas vidas se renderam a Cristo por causa do exemplo de Policarpo. E eu queria então falar um pouco sobre isso, trazendo para os nossos dias. Quem de nós hoje está disposto a morrer pela causa de Cristo? Ou pelo menos abrir mão da própria vida pela causa de Cristo? Nós não somos um povo que vive, por exemplo, num lugar, uma região de evangelho proibido. Nós temos a liberdade de expressão religiosa na nossa nação brasileira e então não somos desafiados a provar o nosso amor por Cristo sob pena de morte. Não. Mas, por outro lado, muitos de nós cristãos do século XXI vivemos negando a Jesus, sabe, com atitudes que demonstram que não estamos respeitando ao Senhor. A falta de temor que tem levado muitos cristãos a viver um estilo de vida errado, um estilo de vida contradizente com a sua própria fé, incoerente com a sua própria fé. A Bíblia fala contra o adultério e muitos têm adulterado. A Bíblia fala contra o divórcio, muitos têm se divorciado por causas injustas, por causas que não são justificáveis. Muitos têm realmente negado Jesus, negado a fé, negado os princípios cristãos. Não tem a coragem de assumir uma fé em Cristo Jesus, um amor por Ele, um respeito a ponto de dizer não aos meus próprios prazeres, não às minhas próprias vontades, sim à vontade daquele que morreu por mim na cruz do Calvário. Como que você vive no dia a dia? Como que a tua fé testemunha a respeito de você? A tua fé testemunha contra você ou a favor de você? O que muitas das vezes você pronuncia com os lábios, professa com os lábios, é a realidade do coração? É a realidade prática do dia a dia, das atitudes? O Senhor nos vê e cada passo que damos, cada palavra que nós pronunciamos, cada momento em que nós honramos a Cristo, abrindo mão da nossa própria vontade, da nossa reputação, cada momento como este,
está acumulando um tesouro de vida para cada um de nós nos céus. Há uma frase que foi falada pelo protagonista do filme, O Gladiador, que diz: o que fazemos na terra ecoa na eternidade. Sem sombra de dúvidas, o que Policarpo fez, não negando o nome de Jesus mesmo em face da morte, ecoa na eternidade. O apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da vida está esperando por mim. Não somente a mim, mas a todos quantos amarem a vinda do Senhor Jesus. Combater o bom combate, que o apóstolo Paulo está falando, é justamente a gente viver uma vida cristã coerente com a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer, 1 Coríntios 9, 27, assim esmurro meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu não venha a ser reprovado. O apóstolo Paulo foi um tremendo exemplo de vida. Os apóstolos, foram tremendos exemplos de vida cristã. O apóstolo João, que foi o discipulador de Policarpo, diz a história, segundo Eusébio de Cesareia, que pela perseguição, o apóstolo João foi lançado numa caldeira de óleo fervente. E quando tiraram ele de lá, não tinha uma lesão no corpo. Deus honrou a fé dele, porque Jesus tinha falado que ele não morreria até que ele voltasse. E a gente acredita que aquele retorno dele era a revelação de Apocalipse. Então, querido, Deus honra a sua palavra, vamos honrar a nossa. E Policarpo foi um homem que honrou ao Senhor e honrou o cristianismo, sendo mártir pela causa. Todos os dias nós temos a chance e a oportunidade de sermos mártires pela causa, não negando Jesus, não desonrando o Senhor, mantendo nosso corpo santo, mantendo a nossa mente santa, mantendo nossa vida íntegra diante do Senhor, de maneira que principais e potestades possam olhar e dizer: de fato aí é um cristão. Que o inimigo não aponte o dedo, mas que a nossa vida seja um testemunho que defendem a nossa fé. Que de fato, de verdade, se cumpre o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Ele diz que a fé seja não fingida, o amor seja verdadeiro e a fé não fingida. Que a nossa fé seja verdadeira, a ponto de darmos prova disso no dia a dia. E, sobretudo, se houver necessidade de fazermos como Policarpo, que o Senhor nos ajude a estarmos prontos a honrar o Senhor com a nossa fé, sendo mártir pela causa. Deus te abençoe poderosamente e vamos seguir o exemplo do nosso inspirador, Policarpo.